Olá, bom dia. Está começando o Saúde e Algo Mais e hoje a gente vai falar sobre um tema bastante preocupante, que aqui no nosso estado a gente observa um aumento dos acidentes que envolvem crianças, desde picadas de escorpião a afogamentos em piscinas e até mesmo baldes, quedas, queimaduras na cozinha e até a trágica morte de uma criança que se enrolou em uma rede. Isso tudo acende um alerta sobre o quanto a vida dos pequenos pode mudar num segundo. Casos como esses lembram que acidentes domésticos não são inevitáveis. Muitos podem ser evitados com atenção e, sobretudo, informação. Para nos ajudar a entender um pouco mais sobre os riscos, sobre os cuidados necessários e como prevenir essas tragédias, nós convidamos a médica pediatra, doutora Nathalie Pérez Verardo. Bom dia, Nathalie. Bom Prazer dia, te receber aqui no Saúde de Algo para falar de um tema importante, importantíssimo. preocupante, né? E que dá a sensação de que a gente tem um aumento da incidência Sim, desses casos. É isso é mesmo? isso mesmo. O que é que está acontecendo? Bom, primeiramente, bom dia, muito obrigada pelo convite. A gente tem visto e noticiado, né, casos com acidente envolvendo as crianças, e a gente tem que lembrar que é uma causa importante de morte. 30% das crianças que morrem, morrem por acidente doméstico. Olha, eu Então, não tinha esse causa número. extremamente prevenível, né? O que Verdade. é triste, porque se a gente tomar a precaução devida e a supervisão adequada, a gente consegue reduzir esses números. E quais são os acidentes domésticos mais comuns? Vamos falar de Mato Grosso do Sul e de Brasil também. Sim, os mais comuns é afogamento, queimadura, acidente com animal peçonhento, especialmente aqui na nossa região, né, por escorpião, e engasgo. São as principais causas. O engasgo é muito comum, né? Muito comum. Agora, essa do afogamento em balde também é comum, né? Crianças Também, menores, é isso? também. Eu sempre falo isso no consultório sobre a casa segura, né? Porque às vezes a gente não tem noção do risco, tá lá limpando a casa, deixa o balde com um palmo de mão de água e acha que não vai ter risco. Mas se a criança, imagina uma criança de 1 ano, Pois é. ela cai, ela não consegue voltar. Então, é uma causa importante de afogamento, balde. Agora, você falou em casa segura. Como seria essa casa ideal, segura para as crianças? Bem, primeira coisa, a gente não deve limitar as crianças de explorar, de se desenvolver, elas devem Até brincar porque é da soltas, natureza da natureza, lógico. criança, né? Mas devemos ter o mínimo de segurança nessa casa. Como? Tela de proteção na janela, proteção se tiver piscina. A criança não deve ter livre acesso na cozinha e na lavanderia, que é onde tem bastante material, né? Os produtos de limpeza são uma causa de intoxicação também, que eu não É disse, mas fato. tem intoxicação por produto corrosivo, inclusive. Então, a gente tem que ter essas medidas de proteção. A gente percebe um aumento dos casos aí com escorpiões, né? Com a picada pelo escorpião. E casos que podem ser extremamente graves. Há alguma avaliação do porquê há esse aumento do número de casos? Está ligado a fatores ambientais ou é simplesmente sazonal? Tem alguma avaliação nesse sentido? Até aqui na cidade, né, a gente teve 2 casos seguidos, 2 semanas, 2 óbitos de criança, que inclusive nem eram tão pequenas, de 8 anos e 6 anos, e a gente fica se questionando. A gente sabe que todo ano, em época mais chuvosa, que tem mais calor, a tendência é aumentar sim o aparecimento do escorpião, né. Mas a gente não pode deixar de levar em consideração os fatores ambientais. Então, terreno tem que ficar limpo, evitar tentar exterminar a barata, né, que é o que atrai o escorpião, resto de obras. Então, existem sim os 2 fatores, não dá para Sim. isolar. Agora chama atenção esse caso que a criança morreu envolvida numa rede, Uhum. né? O que dá para fazer
no sentido de evitar esse tipo de situação? Em relação ao acidente com criança, eu penso que são duas coisas. Primeiro é a proteção, a casa segura, mas nada vai substituir a supervisão, né? Não tem Então, jeito, né? não tem jeito. Por mais que eu tenha tela, que eu não deixe água Dá parada, trabalho mesmo, né? não tem como. A criança É não tem verdade. noção do perigo e ela vai se envolver, como aconteceu com essa criança. Provavelmente ela se envolveu com a rede e não conseguiu se soltar, né? A mesma coisa acontece em criança com E às vezes boia, por brincando, exemplo. né? Brincando, com certeza. A Com boia, boia. por exemplo, a gente tem uma falsa sensação de segurança, né? Quando tá na piscina com a boia. Uhum. Mas a criança pode virar e não conseguir voltar. Então, supervisão nunca vai substituir a segurança da criança. Você falou de um cuidado importante em relação à cozinha, né? Uhum. Que tem objetos perfurantes, tem objetos cortantes. Isso exige um cuidado bastante grande, né? Mas uma outra situação além dessa é ligada aos medicamentos, né? Sim, com certeza. Medicamentos e os materiais de limpeza devem estar armazenados em locais onde a criança não tem acesso, né? Medicamentos sempre colocar alto, fechado. A gente até orienta não manusear na frente da criança, que isso vai gerar um interesse. A criança, naturalmente, ela é exploradora, né? Então, no momento que você não tiver 100% supervisionando, ela pode ter interesse lá tomar o remédio de gole, que pode gerar uma intoxicação, mesma coisa com produto de limpeza, que é cheiroso, colorido. Então, temos que tomar todos esses cuidados. Outro aspecto importante envolve as armas de fogo, né? Que é um outro Sim. risco absurdo. Portanto, assim, não dá para deixar perto de criança, né? Não, e a gente percebe uma banalização, né? É verdade. Teve um acidente recente, né, de uma Teve criancinha que recentemente aqui no pegou. estado, né? Exato. Então, e a gente também tem uma crescente, eu acho, do porte de arma, né? É Então, é uma fato. coisa que deve ser falada. Então, como que a gente orienta isso? Então, conversar com a criança numa linguagem que seja adequada para a idade, né? Mas, né, também não descuidar. Então, não é porque você falou, olha, não é para pegar arma, é perigoso, ou não é para pegar faca porque corta e machuca, que você vai deixar aquilo ali disponível de fácil acesso para a criança. Então, a gente tem que tomar todas as medidas cabíveis, né? Então, Claro. a arma não pode ficar em cima da mesa, em cima do banco. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta para continuar esse assunto que é extremamente interessante. Fiquem com a gente, já voltamos. No Hospital de Olhos, cuidar da sua visão vai além da tecnologia e inovação. Aqui você encontra atendimento humanizado e acolhedor. Com os melhores tratamentos para você enxergar um futuro melhor. Agende sua consulta. Com foco em atendimentos personalizados e na segurança do paciente, a SAD oferece a melhor assistência em saúde no conforto da sua casa. O serviço de atenção domiciliar é realizado por uma equipe multidisciplinar com profissionais capacitados, proporcionando uma assistência mais completa e humanizada. Com um ágil tempo de resposta, a SAD está sempre pronta para atender as necessidades do nosso cliente, em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Fale conosco e deixe a SAD cuidar da sua família. Cerdil, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Cerdil é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Cerdil, diagnósticos avançados e atendimento responsável. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética,
psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo ASA Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o ASA garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cassemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cassemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cassemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Pelo dia que ficou confirmado que o pior já tinha passado. Por confiar uma vida inteira na gente. Muito obrigado. Sabin 40 anos. Uma vida ao seu lado. Estamos de volta com Saúde Algo Mais, entrevistando hoje a doutora Nathalie Pérez Verardo, médica pediatra, e a gente fala sobre um tema bastante preocupante, que são os acidentes que envolvem crianças. Nathalie, existe uma linha tênue entre o que pode ser considerado acidente, que pode ser considerado negligência, e até mesmo aquilo que pode ser considerado violência. Uhum. Que aspectos a gente deve observar para diferenciar uma situação da outra? Olha, a violência do acidente é mais fácil de diferenciar porque no acidente não há intenção de lesão. Já na violência há intenção de causar uma lesão. Já a negligência, ela pode estar relacionada nas duas, né? Tanto no acidente, mesmo eu não tendo a intenção, eu posso ter pecado na atenção, na supervisão. Agora, diante de um acidente, por exemplo, um acidente de afogamento, um acidente de uma queimadura, quais devem ser as medidas, as primeiras medidas? Bem, depende muito do tipo do acidente, primeiramente, né? Mas uma coisa que sempre deve ser dita, em caso de intoxicação, não provocar o vômito, não dar alimento para a criança ingerir, sempre procurar informações. Então, a gente tem de fácil acesso, por exemplo, o Civitox, dá para ligar, o SAMU, procurar o pronto atendimento. Em caso de queimadura, evitar ficar passando pomadas, é só água corrente mesmo, né? Então, menos acaba sendo melhor para o paciente. Mesma coisa em caso de picada por animal, não fazer a sucção, não fazer o torniquete. Procurar assistência Procurar mesmo, assistência, para ter aliás, orientação o torniquete correta. pode complicar, Piorar. né? Porque acaba acumulando ali Exatamente. a toxina num determinado local, não é isso? Isso mesmo. Agora, Nathalie, quando a gente fala em ambiente doméstico, tem aqueles ambientes que são um pouco mais perigosos, são mais perigosos, né? Então, quando, ou melhor,
em que locais da residência os pais devem, ou familiares, ou até mesmo cuidadores, devem estar mais atentos a essas crianças? Os principais acidentes acontecem na cozinha e na lavanderia, né? Esses são os 2 locais de maior frequência, De é maior isso? frequência. Mas outro acidente que eu acho que é negligenciado, muitas vezes não valorizado, é o sufocamento na cama compartilhada, no berço, que às vezes as mães querem deixar aquele berço bonitinho, enxoval Cheio de perfeito, almofada. que não é indicado, né? Então a gente não usa protetor de berço, não usamos coberta. Então tudo isso aumenta o risco da Isso é uma dica criança. importante, né, porque as pessoas às vezes ficam preocupadas ali com a estética, achando até que aquilo pode proteger de alguma forma, mas é uma situação que deve ser evitada, então. Isso. Eu acho que a população, de um modo geral, tem criado uma conscientização em relação a isso. Hoje em dia eu vejo Mas menos, muita gente coloca ainda criança pequena para coloca. dormir na cama junto, Exatamente. né. Isso. Que é muito perigoso, né? E a gente, no cansaço, não tem jeito, acaba rolando, pode sufocar, e a gente vê recorrente E essas acontece informações. mesmo, é? Acontece. Infelizmente Nossa, acontece. trágico, não? Acontece. Então esse é um cuidado essencial, né, para ninguém se expor a esse tipo de risco, né. Se optar por fazer, faça um quarto compartilhado, mas a criança no berço separado. A cama compartilhada eu acho bem perigoso. Aí eu já vou aproveitar, vou estender um pouco mais o tema, né. Você falou em quarto compartilhado, desse risco de dormir junto. Muitos pais acham que é uma demonstração de carinho, que isso vai ajudar no desenvolvimento da criança, mas não é a realidade, né. Não é a realidade, mas é um tema bem polêmico, né, que acaba É, dividindo muita opinião. Eu no consultório acabo dando a orientação e deixando bem livre para os pais decidirem o que vai ser melhor, o que é viável, né. Mas o que eu acho? Os primeiros 30 dias são mais complicados, é uma adaptação, a mãe ainda pode estar com dor para levantar, ok a criança ficar no quarto, mas após isso é necessário uma independência do casal, da criança, de ter a segurança, aprender a voltar a dormir sozinho, e para isso a gente precisa ter o berço seguro, né? Então, ao invés de usar o protetor de berço, usar aquela tela respirável, que ela não sufoca. esse é o cuidado principal com o berço? Com o berço, sim. Aí não usar travesseiro nem cobertor, né? O ideal é a criança estar agasalhada, porque ela Olha, pode se cobrir e não interessante. E aí conseguir não conseguir tirar. tirar, né. É interessante mesmo isso que você está falando, às vezes a gente não presta atenção É, nesse detalhe. E na escola, quais são os principais cuidados na hora de escolher a primeira escola da criança? essa é uma coisa que sempre me preocupou. Se a escola que a minha filha estava Estava dava preparada, né? capacitação para os professores, porque, como foi na abertura do programa, né, em questão de segundos muda a vida, uma criança Sim, é morre, verdade. é por engasgo, é por um afogamento num balde, não precisa nem ter piscina na escola. Então, desde a primeira escola que meus filhos foram, eu sempre perguntei se os professores eram capacitados. E na maioria das vezes são, né? As escolas que são regulamentadas, regularizadas, fazem o treinamento dos bombeiros de forma regular, os professores e alguns funcionários. Então é sempre importante consultar quanto à Importantíssimo. capacitação dos Sim, profissionais, não é? com certeza. Agora, até porque esse cuidado com as crianças, ele não é exclusivo dos pais, né? É importante que o cuidador, o professor, o educador e até Uhum. mesmo o recreador, e aí a gente já vai para os ambientes de recreação, precisam estar atentos a isso também. Eu gostaria de falar sobre isso após o intervalo, tá bom? Tá. Já voltamos. Com profissionais altamente especializados em um atendimento humanizado, a MS Visão oferece consultas, teleconsultas, exames e cirurgias em sua ampla rede de unidades físicas e móveis no Mato Grosso do Sul. Tratamento de catarata, glaucoma, retina, ceratocone, lentes de contato e outros. Com inovação, precisão e o mais importante, todo o cuidado com você. CERDIL, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem.
O Serdio é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Serdio, diagnósticos avançados e atendimento responsável. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama. Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. O Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cacemes, em Dourados. Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo ASA Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o ASA garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. Com 18 anos de experiência, a Coptec é líder em soluções tecnológicas, com locações de impressoras, computadores, notebook, totens e telas interativas. São mais de 17 mil equipamentos ativos e uma equipe técnica altamente especializada, garantindo suporte ágil e insumos sempre disponíveis. Coptec, presença que fortalece, soluções que impulsionam. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, entrevistando a doutora Nathalie Pérez Verardo, que é médica pediatra, e traz informações importantes sobre os acidentes com crianças e que podem levar a tragédias, verdadeiras tragédias familiares. O cuidado com essas crianças não deve ser exclusivo dos pais, né? Todas as pessoas que tiverem contato com a criança precisam de um preparo para enfrentar, para evitar, em primeiro lugar, e para enfrentar situações
de acidentes, não? Sim. Inclusive, eu até ampliaria esse cuidado. Até quem não tem contato com criança deveria ser capacitado para os primeiros socorros. A Claro, gente nunca sabe quando vai precisar utilizar, né? Que não precise, mas se precisar, que a gente saiba utilizar. Então, a manobra para desengasgo, até de parada, eu acho que deveria ser mais divulgada nas redes sociais, em propaganda de televisão, nas escolas. Recentemente, correu nas redes sociais uma criancinha de 12 anos que socorreu a avó de um engasgo. E a avó não falou nada, ele percebeu que ela estava engasgada, ele foi lá e desengasgou a avó. interessante. Como? Ele tinha visto um vídeo na internet. Olha só. Então, é assim, uma amostra básica que pequenas medidas podem ser tomadas com um impacto gigantesco. Agora, diante desses números elevados ou em elevação de acidentes com crianças, que ações tanto a comunidade quanto o poder público poderiam tomar no sentido de prevenir esse tipo de acidente? Campanhas de conscientização básicas mesmo, nas escolas, em serviços, clínicas. Às vezes tem televisão nas clínicas, fica ali na sala de espera passando bobagem, poderia passar uma campanha educativa, né? Como desengasgar, como fazer os primeiros socorros, que muitas vezes as pessoas não sabem. Uma criança convulsiona, fica todo mundo perdido, o que faz? Né? Então, se não fizer nada, já está ajudando bastante, né? A maioria das pessoas querem colocar a mão na boca, querem virar a criança, então manter a criança segura e ligar para o SAMU é o melhor a fazer. Agora, diante de situações traumáticas como essas, né, como esses acidentes, a gente, claro, tem as reações das pessoas a esse tipo de evento. As crianças, os pais, enfim, familiares. Como deve ser o suporte para quem passou por um trauma importante? Primeiro, para quem passou pelo trauma, o suporte psicológico, né? Validar esse sentimento. Fundamental, né, Nathalie? Com certeza. E para a população, fica na gente uma sensação de medo, né? Que acaba querendo proteger, não deixar acontecer. Isso também tem que ser falado e validado, né? De modo que as famílias não limitem o desenvolvimento das crianças, permitam que elas explorem, brinquem com cuidado e tomar isso como uma oportunidade de mudar. Esses números mostram pra gente que a gente precisa fazer alguma coisa, né? Então, fazer campanhas, falar sobre isso. Quantas coisas os pais não sabem. Na consulta, quando eu falo algumas coisas de segurança, eles falam, nossa, nunca parei para pensar nisso. Então, muitas coisas que você falou também exato. Não havia prestado atenção. Agora, para a gente finalizar, quando a gente fala em relação à prevenção dos acidentes, vem à mente aquele cuidado excessivo, um zelo que pode até sufocar a criança. Como é que a gente consegue, como é que a gente faz para evitar isto e manter o equilíbrio, permitindo que a criança faça as suas descobertas necessárias para o bom desenvolvimento, né? Sim, esse equilíbrio é uma linha tênue, né? Sim. Entre manter a segurança do seu filho e não sufocar, não impedir que ele explore e aproveite a infância. Mas, tomando as medidas, tornando o ambiente seguro, usando os equipamentos que tiver, então, quando for andar de bicicleta, patins, usar capacete, joelheira, quando for à piscina, usar a boia que tem selo do Inmetro, mas nunca, 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 nunca substituir a supervisão. Isso é o mais importante. Supervisão, não tem como descansar. Criança dá trabalho, não? Sim. É isso mesmo. Eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanham diariamente aqui na TV MS Record, nesse objetivo que a gente tem de, através da informação, ajudar a melhorar o seu dia a dia, ajudar a melhorar a qualidade de vida. Assim a gente constrói uma cidade, um estado, um país melhor para todo mundo viver, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço a todos vocês.